Adriana Dragone, a los académicos de ambos programas y en forma muy especial a todos nuestros estudiantes de ambos programas de Magíster. Sepan ustedes, estimados estudiantes, que el IDE ya cumplió 30 años de existencia y mantiene un compromiso ineludible con la educación subnacional y nacional. Y en este afán desarrolla su trabajo, por un lado en investigación y otro, ¿no es cierto?, en la docencia de los dos programas de Magíster, en el cual ustedes pertenecen, o más bien están cursando. Creemos que, de cierto modo, vemos también algo positivo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo, o de lo que ya, ¿no es cierto?, dejó de suceder con el tema de la pandemia, que como Instituto de Investigación nos entregó también varias oportunidades, y una de ellas es llegar a otros territorios impensados, de cierta forma. Tenemos estudiantes, ¿no es cierto?, desde el norte de Chile hasta el sur, también estudiantes extranjeros en ambos programas. Siempre lo habíamos tenido, pero no había muchos estudiantes, ¿no es cierto?, del sur o tan del extremo norte también de nuestro país. Por lo tanto, sabemos la responsabilidad que tenemos con su formación académica. Sabemos los desafíos que tiene la educación en Chile, por lo tanto, nos proyectamos con ustedes hacia un futuro a atender estos desafíos con ambos programas de Magíster, los cuales, ¿no es cierto?, ustedes los conocen, son de una alta calidad. Así que bienvenidos y bienvenidas, y gracias por confiar en nosotros, ¿no? Así que gracias también por estar acá, a los estudiantes del segundo año que estoy aquí también viendo. Eso, gracias, Daniel. ¿Estás con el micrófono apagado, Daniel? Gracias, profesor Nivaldo. Vamos a presentar ahora a la profesora doctora Adriana Dragone Silveira. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Estatal Paulista, es máster en Educación por la Universidad de Sao Paulo. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Sao Paulo en el año 2010. Cuenta con una pasantía postdoctoral en Teachers College de la Universidad de Columbia. Ella es profesora asociada en la Universidad Federal de Paraná y de sus programas de posgrado. Es cofundadora y coordinadora del Laboratorio de Datos Educativos. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Investigadores en Financiación de la Educación, FINEDUCA. Es directora de proyectos especiales de la Asociación Nacional de Política y Administración Educativa, ANPAE. Editora asociada de una de las revistas más prestigiosas de Brasil, Educación y Sociedad. Posee vasta experiencia investigativa en el campo de la educación y ha trabajado fundamentalmente los temas de derecho a la educación, judicialización de la educación, políticas de la educación infantil y financiamiento educativo. Vamos a dejar con ustedes a la doctora Adriana Dragone, quien presentará los desafíos de las políticas educativas para garantizar el derecho a la educación. Paso palabra, doctora Adriana. Gracias, Daniel, por apresentar-me. Graças a todos os professores do programa do Instituto de Investigação por invitar-me, Jorge pelo contato. E eu vou falar portunhol, porque não he praticado meu espanhol por muito tempo, e para piorar, estou tendo classes de italiano, e é muito parecido, e algumas vezes não sei se hablo espanhol, português ou italiano, mas vou tentar. Meus slides estão em espanhol, vou tentar falar em portunhol. Se não há compreendido alguma palavra, Jorge, Daniel, ajuda-me. Então, vou compartilhar
meus slides. E vocês podem ver? Tudo bem? Se vê, Adriana. Bien, bien. Então, vamos lá. Quando Jorge invitou-me, he pensado que falar para estudantes que estão iniciando seu programa. Então, he decidido conversar com vocês sobre os desafios das políticas educativas para garantizar o direito à educação. Para mim, Chile e Brasil têm desafios que são os comuns. Claro que há desafios que são específicos de um contexto, mas outros são os comuns que podemos conversar e ter reflexões juntos aqui. A ver, para esse conteúdo, estou em 4 tópicos. O primeiro é discutir o direito humano à educação e quais são as obrigações do Estado e suas características. E também pensar esse direito humano à educação e seus desafios em um contexto atual. É necessário mirar para o Estado e pensar quais são os desafios para as políticas sociais e também para as educativas. Quais são os desafios para garantizar o direito à educação de qualidade em 3 perspectivas: acesso, permanência e aprendizagem? Quais são as obrigações do rol do Estado e das políticas educativas para reduzir as desigualdades? E acá eu vou falar de quais são os princípios de justiça que devem as políticas educativas ter para reduzir a desigualdade. Então, Tá bem? Então, a primeira parte. Quando estamos falando de direito à educação, é preciso considerar que o direito à educação é um direito individual, mas também é um direito social, um direito humano. Então, se o Estado tem obrigações, tem responsabilidade, tem tarefas para assegurar, para garantizar este direito. E a Recomendação Geral da ONU ha tratado as obrigações do Estado em 3 tarefas. A primeira é respeitar, que exige que os Estados partes, os Estados, evitem medidas que impedem que desfrute o direito à educação. Esta obrigação, esta tarefa é muito importante quando eu estou a mirar, por exemplo, no contexto brasileiro, o governo Bolsonaro, por exemplo, ha desrespeitado muito o direito à educação, no que se diz que o Estado deve evitar as medidas para impedir a garantia do direito à educação. Outra tarefa é proteger, que impõe aos Estados adotar medidas que evitem que o direito à educação seja obstaculizado por terceiros. Então, o Estado necessita proteger. A terceira obrigação é de realizar. Para mim, é mais importante porque se é um direito social,
o Estado necessita investir, necessita agir. Para as duas outras tarefas, é também necessário ações positivas do Estado, mas para realizar é necessário muito mais. É necessário adequado financiamento, é necessário ações positivas do Estado para facilitar e fazer efetivo o direito à educação. Então, para começar esta classe, é necessário entender que quando estamos falando de direito à educação, esta é uma tarefa do Estado e uma tarefa que necessita financiamento correspondente para assegurar plenamente este direito. E quando falamos de este direito, estamos falando em 4 características. Né? Também, acá, estou usando a recomendação número 13 da ONU para a educação. Quando as características fundamentais são 4, conhecida como 4 As, em inglês, né, as palavras, e vem da primeira relatora para o direito à educação, Catarina Tomaszewski. Essas 4 características não são importantes porque quando vamos a mirar como as políticas educativas estão ou não estão garantizando o direito à educação, teremos que olhar para 4 características que são entrelaçadas, que se misturam. A característica da disponibilidade. O Estado deve garantizar que há instituições e programas de ensinança em quantidade suficiente em âmbito do Estado, da municipalidade. E estas instituições devem haver instalações adequadas, bibliotecas, serviços de informática, docentes qualificados, com salários competitivos, materiais de ensinança. Então, quando miramos o direito à educação e miramos a característica, o elemento da disponibilidade, é necessário observar. Temos escolas suficientes? São adequadas? Tem professores? Né? E é preciso olhar que para avaliar, para evaluar se este direito é garantido em sua característica de disponibilidade, para grupos minoritários é preciso desagregar dados, para olhar, de fato, se há disponibilidade para diferentes grupos. A outra característica é acessibilidade. As instituições e os programas de ensinança há de ser acessíveis a todos, sem discriminação. E quando estamos falando de sem discriminações, estamos falando em 3 perspectivas. A primeira é a educação deve ser acessível a todos, especialmente a grupos vulneráveis. É pensado muito essas características em contexto pós-pandemia ou pandemia. Como há assegurado a acessibilidade de grupos vulneráveis? Acessibilidade material. A educação há de ser acessível materialmente, com localização geográfica de acesso razoável. Há também ou por meio da tecnologia. E de terceira parte é a acessibilidade econômica, que está relacionado com a gratuidade. Então, é necessário que o direito à educação esteja disponível, acessível
E essa acessibilidade é não sem nenhuma discriminação, que ele possa ter escola por perto, cerca de sua casa, e que seja gratuita. Quando falamos da característica da aceitabilidade, tem relação com a forma da educação, o conteúdo, o currículo pertinente, adequado, culturalmente e de boa qualidade. Aceitabilidade e adaptabilidade, para mim, é muito parecido, estão relacionados com o currículo, porque lá da adaptabilidade há uma especial atenção para a flexibilidade. Como a educação é flexível, adapta-se às necessidades da sociedade, das diferentes comunidades, e de los alunos também, em contextos culturais e sociais que são tão diversos. Então, quando falamos de direito à educação como um dever do Estado, estamos falando de um direito que tem 4 características. E o Estado deve atuar em garantizar o direito por completo em suas 4 características. Quando não é assegurado uma, este direito é fragilizado. Seguimos. Para compreender os desafios das políticas educativas para garantizar o direito à educação, é necessário mirar para o Estado, contextualizar o Estado. E acá estou olhando para o contexto brasileiro. Pero também encontramos alguma dessas características em outros países, e depois vocês podem me contar sobre Chile. Compreender as políticas educativas, é necessário olhar para os cambios do capitalismo, no qual temos um capitalismo digital, com uma produção de riqueza sem trabalho humano, que tem influências sobre a organização e a ação do Estado, e também de los objetivos da educação. Em Brasil, especialmente, temos neste contexto um governo federal neofascista. E neofascista porque há um governo autoritário de extrema direita com rasgos neofascistas, que é expressado em o culto ao salvador da pátria, que Bolsonaro ha resolvido todos os problemas da esquerda. Há um forte ódio à esquerda em um país, preferências por formas ditatoriais que têm influência sobre as políticas educativas, sobre as formas como os governos, como o governo federal, tem incentivado políticas para compreender a qualidade. Eu vou falar sobre isso. Leonardo Fritz ha dito que brasileiro, que há uma erosão democrática desde dentro em Brasil. Então, a democracia no Brasil tem problema interno também, porque há um questionamento das eleições democráticas, há uma degradação institucional, uma crise entre os 3 poderes. Junto a tudo isso, temos um contexto que é o mundial do avanço das políticas neoliberais. E em Brasil,
desde o impeachment da presidenta Dilma, temos contexto de ajustes fiscais muito forte. Em Dilma também tinha contexto de ajustes fiscais, mas com Temer presidente e com Bolsonaro, a mudança constitucional que impõe teto para quem investe no Estado. Então, a reversão de investimento do governo federal, e isto traz reflexos na política educativa. Em contexto que precisamos de mais Estado. Em pandemia, aprofundado as desigualdades. Então, é preciso mais Estado. E em Brasil, temos contexto que é contrário, em que o governo não reduz o investimento porque há teto para gastar com as políticas. Não somente as sociais, mas a toda a ação do Estado, de preferência para pagar a dívida pública. Então, se mirar os desafios para garantizar o direito à educação, é preciso ter em mente esse contexto. E é contexto que não é contexto específico do governo federal, mas também autoritário em governos estaduais e municipais, mas também é contexto que é global. Quando estamos a mirar os desafios para garantizar o direito à educação, para mim, temos 3 grandes desafios. Aqui estou falando do contexto brasileiro, mas podemos pensar e depois conversar sobre o contexto chileno. O primeiro é a expansão de acesso. Em Brasil, a Constituição assegura que é obrigatório atendimento de 4 a 17 anos. Pero temos 1.800.000 niños e niñas, adolescentes, fora da escola obrigatória. Então, é necessário mais investimento para assegurar que a escola se expanda. Temos que atender mais pessoas. Não é somente o desafio da aprendizagem. Temos o desafio de incluir mais. Acá estou falando solamente de los niños e adolescentes na escola obrigatória, mas temos jovens e adultos que não estudaram, e é necessário programas de jovens e adultos. Outro desafio muito importante em Brasil, ainda, é permanência. Os estudantes se evadem, saem da escola. O fracasso escolar é alto, muita repetência em Brasil, na escola, principalmente na escola secundária. Na escola secundária, são afetados por la repetência, pela evasão, os mais pobres, os negros e os homens. E a reforma da escola secundária, recente, não há assegurado ou não tenderá a assegurar ou resolver o problema da permanência. Um terceiro ponto de problema ou desafios é a aprendizagem. Em Brasil, não no contexto da pandemia, porque isso ha aprofundizado a desigualdade, mas a Prova Nacional de 2017, 28% dos estudantes negros não ha alcançado, na ensinança fundamental, não ha alcançado no nível adequado, 28% dos estudantes negros. Quando estamos falando do nível socioeconômico mais baixo, esta porcentagem é 20%. Então, os pobres e os negros têm menor
menos aprendizagem. É preciso pensar em políticas que atendam isso. É necessário condições de qualidade. Nossas escolas têm qualidade, têm infraestrutura, têm condições de garantizar a expansão de acesso, garantizar programas para que todos os estudantes permaneçam e aprendam. E nesse contexto é necessário mais financiação da educação, porque o dinheiro que temos é visto, não há tempo para este recorte acá, então, mas o dinheiro investido em Brasil é pouco, não é suficiente para garantizar educação com condições de qualidade. E o financiação da educação é fundamental para assegurar que o direito à educação seja disponível, acessível, aceitável e adaptável. É necessário recurso. Não há boa qualidade sem recurso. Né? Então, quando estamos falando dos desafios para garantizar o direito à educação, este desafio implica mais Estado, porque implica que esse Estado financie mais a educação. Seguimos. Especialmente em Brasil, também podemos olhar mundialmente, há uma disputa muito forte sobre o conceito de qualidade. Quando estamos falando, a educação precisa melhorar a qualidade. Mas de que qualidade estamos falando? Temos o mesmo sentido? Acho que não. Então, em Brasil, quando as políticas educativas têm um forte aspecto de melhorar a qualidade, mas no seu conceito é qualidade medido pelas avaliações nacionais, que as avaliações nacionais focam, tem dois, português e matemática para olhar. Então, o currículo é reduzido. Então, qualidade é português, ter boas notas em português e matemática. Mas isso é qualidade? Não. Qualidade é como é que no currículo está o desenvolvimento humano, a formação integral para a democracia, para a cidadania. Em Brasil, temos recentemente uma reforma curricular para um currículo nacional comum, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e esta base é utilizada para as avaliações, e isso tem afetado a escola, porque a escola tem centrado seu currículo apenas em la BNCC, e não há uma formação mais ampla, por exemplo, para o desenvolvimento humano, porque a preocupação é ter boas notas em los exames. Isto é qualidade. Então, há uma disputa pelo conceito de qualidade. E para quem? Em Brasil, há um forte incentivo do governo federal para políticas de diferenciação, mas não política de diferenciação no sentido de garantizar mais equidade, no sentido de garantir mais recurso, um currículo diferenciado que vai assegurar a equidade para grupos específicos. Não. São a perspectiva de qualidade para nichos específicos, ou, por exemplo, as escolas cívicos militares, que têm a perspectiva de que o conceito de qualidade é a disciplina, é manter a ordem
e ter notas melhores no exame. Então, se cria escolas diferenciadas na rede. Não há uma política de igualdade. Então, os professores são pagos diferentes, tienes jornada diferente. Então, se você vai criando grupos específicos dentro da escola pública. E há uma outra perspectiva mirar a qualidade, que é outra questão, que é quem é responsável? Os professores, os administradores ou os governos federais, municipais e estaduais? Há projeto de lei em Brasil que tem responsabilidade educacional. Mas a responsabilidade por garantir a qualidade recai muito mais sobre os professores, sobre os gestores das escolas. E com pouca ação do Estado. Os professores, os educadores, administradores, são parte do Estado. Mas se o Estado não garante recurso, não é suficiente para garantizar, e não pode ser responsável por um contexto que é mais amplo do que a própria escola. Então, quando falamos do direito à educação, é preciso pensar que é necessário garantizar igualdade de condições para todos. Porque quando estamos a dizer direito à educação, é implícito a igualdade. Há que ter políticas de equidade, mas no sentido no princípio que tem uma escola igual para todos. Para isto, há um dever do Estado, por meio das políticas, por meio do fundo público, para que pueda intervenir na desigualdade. As desigualdades são fruto das organizações econômicas e sociais do contexto capitalista. Mas há investigações que mostram que os fatores de gestão intraescolar do sistema educativo podem aumentar ou atenuar a desigualdade. É preciso ter estratégias de romper com os mecanismos reprodutivos da desigualdade. Por isso é necessário que o Estado intervenha, que o Estado tenha uma justiça social. Acá estou falando de um conceito de justiça que é equidade, porque quando estamos falando de uma escola ser justa, é comum, né? Quem se afirmar o contrário, que a escola deve ser justa, que a escola deve ser eficaz? Todos concordamos. Mas qual é o sentido de justiça? Do que estamos falando? Se não temos o mesmo conceito de qualidade, também não temos o mesmo conceito de justiça. Acá trago uma discussão de um ator que se chama belga, Marcel Carrat. O livro em português, mas tem em inglês, talvez em espanhol. Para ele, a igualdade é preciso pensar que tipo de organização do sistema educativo garantiza maior equidade. E quando estamos falando de equidade, é preciso analisar em três perspectivas: a igualdade de oportunidade, igualdade de trato e igualdade de conhecimento. Seguimos. Igualdade de oportunidade é a origem social do indivíduo, o sexo, a nacionalidade, a origem,
o regional, os ingressos de los padres, não podem ser obstáculos. Mas é necessário questionar, estamos garantizando o acesso a todos? Quando miramos em Brasil, os negros, os mais pobres, os que residem na zona rural, os indígenas, têm menor acesso. Então, não temos um conceito de justiça que garante a igualdade de oportunidade. A igualdade de oportunidades é fundamental, mas não é suficiente para garantizar princípio de justiça em la educação. A igualdade de oportunidade, na minha perspectiva, é o primeiro passo, o primeiro step. Depois, necessitamos também de outros princípios. Seguimos. A igualdade de trato. Uma educação de igual qualidade oferecida à escola que derivam de um mesmo sistema educativo. Ou seja, que não há segregação entre os estabelecimentos reservados aos ricos e os que acorrem aos pobres. Quando vemos o contexto em Brasil, é sabido que em Chile também, los estabelecimentos... ¿El Ramiro está al lado tuyo? Hay... Felipe tiene que cerrar su micrófono, Felipe Cerda. Adelante, Adriana, por favor. Sí. Em Brasil, os ricos não são nas escolas públicas. Mas quando vemos as escolas municipais, as escolas centrais, têm boa infraestrutura, maestros melhores qualificados, e os estudantes que estão lá na periferia, têm escolas não boa infraestrutura, não com professores qualificados. Então, a igualdade de tratamento é a baixa variação entre escolas em recursos humanos e materiais, assim como oportunidades educativas. É necessário perguntar quais elas a infraestrutura e as condições profissionais nas escolas. Então, princípio de justiça é necessário igualdade, mas igualdade de trato, porque precisamos que todos estejam na escola, mas que todos sejam tratados de maneira igual. E na terceira, usando Carrá, ele vai dizer que a igualdade de conhecimento. Todos têm direito à aprendizagem e todos podem aprender. Porque a ensinança deve organizar-se de acordo com os objetivos a alcançar a todos. E há uma cita de Carrá, desde o momento em que a ciência demonstra que o potencial de aprendizagem de um indivíduo não está fixado ao nascer, sino, por el contrário, é resultado de sua história de vida, de sua experiência, de la riqueza, de los estímulos que lhe oferece seu entorno, se abrem novos horizontes e deveres. Então, todos podem aprender. Quais são as condições da escola para que todos possam aprender? Quanto mais qualidade tem a educação, menos são os determinantes, os fatores individuais. Por isso, precisamos de uma escola que todos estão, não há problema de acesso, não há problema de permanência, há igualdade de trato, porque tem infraestrutura, tem professores qualificados, com boa remuneração, e que pode assegurar igualdade de conhecimento. Para grupos de alunos, é necessário mais tempo, por exemplo, mais recursos. Aqui há muito presente a equidade, no sentido de
dar más a quem tiene menos, no sentido de que é preciso para garantizar que todos possam aprender, que alguns é necessário mais investimento, mais tempo, mas todos podem aprender e todos a ensinança deve se organizar para que todos possam aprender. Quando é mirado o resultado da avaliação nacionais, é visto que parte dos estudantes não tem igualdade de conhecimento. E precisamos que as políticas educativas mirem estes problemas. E acá, para já encerrando, há destacado algumas ações ou políticas educativas para garantizar o direito à educação de qualidade. No contexto do Brasil, é necessário uma autonomia municipal, porque temos políticas excludentes do governo federal. Então, as políticas municipais, políticas estaduais precisam se contraponer às políticas federais de exclusão. Mas que vemos é reprodução. É necessário fortalecer a ação do Estado, que o próximo governo cerre com as políticas de ajuste fiscal, porque é necessário mais ação do Estado para romper com a desigualdade, especialmente nas regiões com alta concentração de pobreza e vulnerabilidade. Há estados em Brasil muito pobres, mas há áreas em estados ricos, como São Paulo, Curitiba, onde vivo, que há partes muito vulneráveis, muito pobres, com uma desigualdade de trato, que gera desigualdade de conhecimento. Para isso, para romper com a reprodução da desigualdade, é preciso mais recursos pedagógicos, profissionais, que seja orientado por um princípio de justiça. De fato, estamos assegurando igualdade de oportunidade a todos. Todos têm acesso. Todos têm o mesmo tipo de escola, ou com baixa variância. Estamos assegurando ensino, aprendizagem para todos, conhecimento. E qual é conhecimento? Não o conhecimento medido solamente pelas avaliações nacionais, mas é necessário pensar sobre um conceito mais amplo de resultado educativo, que mire para a inclusão social, para a formação para a cidadania. Em uma outra perspectiva que não é a escola cívico-militar, proposta pelo governo, proposta e implementada pelo governo nacional. E para encerrar, quero acá trazer Paulo Freire, porque tão renegado de um governo autoritário, inimigo da educação, inimigo do governo federal, porque é claro em seus ensinamentos que a educação é uma forma de intervenção. É pela educação que vamos mudar o mundo. Aqui traduzi uma parte muito pequena, muito pequena, do livro Pedagogia da Autonomia, e tradução minha, Pedagogia da Autonomia em espanhol, em inglês, é o livro mais, o Paulo Freire é muito traduzido, mas eu não tinha a versão em espanhol, fiz uma tradução livre. Não posso ser professor se não entendo que minha ação não pode ser neutral. Minha prática exige uma definição. Me obriga a elegir entre isto e aquele. Sou um maestro a favor da liberdade frente ao autoritarismo. Sou um maestro a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica de los indivíduos
ou classes sociais. Sou um maestro a favor da esperança que me alegra apesar de tudo. Então, temos que ser um maestro, pesquisador, que pode ter esperança, que pode lutar contra o autoritarismo, contra a discriminação, contra as políticas educativas que não asseguram, de fato, direito à educação que, de fato, que sejam para todos e todas. Aqui encerro. Muito obrigada. Meu contato de correio eletrônico a todos e todas. Graças. Agradecemos la presentación de la doctora Adriana Dragone. Queda abierta la posibilidad de hacer preguntas a quienes lo estimen necesario. Les pedimos levantar la mano. Obviamente pueden participar nuestros estudiantes como nuestros académicos. Daniel, soy Sebastián, no sé si hay alguien que haya levantado la mano, si no me gustaría preguntarle a Adriana cómo la pandemia, los efectos de la pandemia afectaron el derecho a educación. En el fondo, la pandemia en el caso chileno ha puesto mucho, ha agravado el problema educativo, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, situación que debe ser compartida en América Latina. ¿Cómo lo ve ella y qué tareas prioritarias implicaría, por ejemplo, pensando en un nuevo gobierno, toda vez que a fines de año ya van a tener elecciones? Adriana, gracias. Daniel, respondo, aguardamos mais perguntas. Podemos, si usted gusta, responder ahora o esperamos la segunda pregunta que es de la señorita Carla. Sim, vou responder, Sebastião. Graças a encontrá-lo acá, Sebastião. A pandemia ha aprofundizado a desigualdade. A desigualdade não é um produto da pandemia, mas muito mais. Especialmente por os pobres, que no contexto da pandemia, o acesso à educação foi muito diverso em Brasil. É preciso pensar que grande parte das escolas cerraram, e parte não tinha tecnologia, com classes online. Outras, em minha cidade específica, onde meus padres vivem, que na pandemia eu estive acá, e nessa cidade, por 6 meses, as crianças não tiveram nada. Então, é muito agravado a desigualdade. E o que tenho observado que em algumas escolas, em algum sistema educativo, há uma preocupação por mais classes de reforço, mas não é suficiente, porque temos que ter um plano maior. Não é um problema que vamos resolver em um ano, porque a estudante que tem sua vida, seu ensino, seu conhecimento comprometido durante 2 anos. Então, é preciso pensar em âmbito mais amplo. Oxalá tenhamos um novo presidente, uma nova orientação política para pensar, porque o governo federal durante a pandemia em Brasil não afetou nada. Então, se só é agravado, é diminuído o recurso, é preciso investir mais, ter orientações. Por exemplo, pós-pandemia, é como se parte da escola não existido implementação da BNCC sem falar de las dificuldades de los estudantes,
Não. E pela escola é tudo ok? Seguimos. Gracias. Seguimos para outras, Daniel. Sí, continuamos con las preguntas con la señorita Carla, después con la señorita Romina. Buenas tardes, buenas noches ya a esta altura. Profesora Adriana, compañeros y todas las personas presentes. Me pareció súper relevante el tema del dato numérico que usted dio respecto a la cantidad de estudiantes que están fuera del sistema. En ese dato que usted dio, no sé si usted tiene el total, ¿a cuánto constituye del total de estudiantes que debieran de estar en clase en Brasil estudiando, que están en edad escolar? Y aparte de eso, ¿qué tanta información hay respecto a los lugares más apartados donde a veces hay mucha cantidad de estudiantes que tampoco entran dentro de esta cifra? Brasil es un territorio bastante extenso, por lo tanto, puedo pensar en la posibilidad de que esa cifra sea también tal vez un poquito más alta de lo que se dimensiona en esos números que usted expresó, profesora. Acho que vamos fazer Romina e depois seguimos. Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes, profesora. Súper grata la charla y me llamó mucho la atención que la realidad de su país, al final en nuestro país igual se va replicando, las políticas neoliberales, cómo se va viendo la desigualdad. Me llamó mucho la atención, a pesar de que son realidades muy distintas, que uno pensaría que serían distintas. Bajo este contexto, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Según su opinión, según su punto de vista, ¿cómo nuestro país o el suyo deberían abordar las políticas públicas para disminuir la desigualdad en materia de educación? Muito obrigada, Carla e Romina, pelas excelentes perguntas que, olá, nosso estudante, temos que garantizar o direito à educação. Carla, em Brasil, quando estamos falando de 4 a 17 anos, que são a escola obrigatória, teremos 1.800.000 estudantes fora da escola. Não temos censo demográfico, estamos em governo que não é elegido à ciência, que não é... Então, o censo demográfico em Brasil é de 10 em 10 anos. Depois teve pandemia, cortou recursos. Então, esses são dados sobre uma estimativa populacional esses são dados das capitais e se estimam por resto do estado. Pensamos que é muito maior esses dados, porque os contextos rurais, os contextos da Gran Amazônia, não é certo as estimativas. E isto é ayer a pandemia. Com a pandemia teremos muito mais, porque temos aqueles que se foram embora da escola. Na escola secundária, a taxa de abandono é muito alta. Então, é necessário um censo demográfico para localizar exatamente onde estão esses estudantes. Esses estudantes não são estudantes, desses ninhos e adolescentes que necessitam estar na escola. E é preciso pensar na políticas educativa específica, por exemplo, na escola secundária. É preciso, em meu ponto de vista, beca específica para que os jovens não vá trabalhar e estejam na escola. Mas, ao contrário, a reforma secundária em Brasil é 6 horas
tiene currículos para que não dialogam com os estudantes, não há proposta de como garantizar que esses estudantes não vão a trabalhar. Em la pandemia, número de estudantes, homens na escola média fora da escola é muito maior. Então, precisamos urgente saber onde estão. E no mesmo, em Curitiba, por exemplo, é uma cidade grande, precisamos saber quem são, onde estão, para pensarmos políticas específicas. Por exemplo, na escola média, se é aluno trabalhador, ou se é na zona rural, se precisamos mais transporte ou construir escolas mais cerca das propriedades rurais. O contexto das escolas amazônicas são muito complexas, porque tem outros desafios também para pensar como garantizar, mas o número de estudantes que estão fora da escola não são somente lá norte e nordeste, também nos grandes centros, escolas de ensino médio e lá pré-escola. Então, Romina, para pensar em políticas educativas, precisamos ter informações. Um dos slides sobre as 4 características, é necessário pensar dados desagregados, porque se não sei quais são os estudantes, que tipo de estudantes são os mais pobres, são os negros, são os que vivem nas áreas rurais, porque com as informações é necessário pensar políticas educativas. Mas para reduzir a desigualdade é necessário investir mais em escolas frágeis, mais vulneráveis. E pelo contrário, em Brasil temos uma política de investir nas áreas vulneráveis com escolas cívico-militares, em que a qualidade é a ordem. Que não se adapta, está fora. Então, se não é uma política de inclusão, é de exclusão. Precisamos de uma escola que seja mais participativa, que os jovens, os pais podem dizer que tipo de qualidade é necessário a pensar por essa escola. Muchas gracias, profesora. Graças pela questão. Gracias. Queda una pregunta, levantó la mano Anwar y Sí, nos hace una pregunta por el chat Francisco Pérez. Voy a leer la pregunta del chat. Dice, ¿existe algún sistema de protección de la infancia? Y si existe, si se vincula al sistema escolar. Y queda Anwar, si usted puede hacer la pregunta a la profesora. Muchas gracias, profesor Daniel. Mi pregunta tiene que ver con el efecto COVID. Me voy a salir un poco del tema. Hemos visto nosotros acá en Chile mucho el aumento de la violencia escolar. Y mi pregunta va a si en el contexto de Brasil esto es similar después de la pandemia. Si lo hemos conversado nosotros en las clases, si realmente esto es una réplica a nivel sudamericano o es algo que está pasando solo en un fenómeno en Chile, el aumento de la violencia. Esa es la pregunta, como para contextualizarnos un poco si esto realmente es producto de la pandemia o un efecto realmente solo de acá, de nuestro país. Sim, não he visto pesquisas sobre isso, não he visto, não tenho lido, mas as escolas cívicos militares têm um propósito de diminuir a violência, porque se entende que a qualidade é disciplina, é a ordem militar que vai acabar com a violência. Mas a violência só na sociedade pós-pandemia, em Brasil é agravado
a desigualdade social e econômica. A população é mais pobre, estão mais expostas à violência. E a escola não é fora do contexto social. Não sei se é fruto da pandemia ou fruto da desigualdade generada pela pandemia e que traz reflexo na escola, né? Então, é preciso olhar especificamente se isso, em Brasil, é resolvido com escola cívico-militar, que é um horror, um horror, um horror. E Francisco, sobre o sistema de proteção da infância. Em Brasil. Em Brasil, com o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, há um sistema muito forte de garantia de direitos, por uma proteção integral que usa a educação, os outros órgãos de assistência sociais, mas em algum contexto não são efetivos. Em la pandemia, especialmente agora, pós-pandemia, é frisado muito que é importante que o sistema de proteção se trabalhe juntos para procurar quem são as crianças e adolescentes fora da escola e atuar conjunto com assistente social. Em Brasil temos um que se chama Conselho Tutelar, que é por lá municipalidade. São eleitos e eles devem atuar para garantizar todos os direitos das crianças e dos adolescentes. E é fundamental que trabalhe junto com a escola, porque a escola não vai em Brasil visitar a casa, mas o assistente social, o conselho tutelar tem essa função. E se há em Curitiba, por exemplo, esse sistema de proteção se chama rede de proteção. Rede no sentido que tem diferentes órgãos sociais, de saúde, a educação, todos trabalhando juntos, porque necessitam atuar juntos para garantizar diferentes faces dos direitos, né? Mas do meu ponto de vista é necessário investir mais. Acho que é uma política muito importante para, de fato, garantizar, porque quando olhamos o direito à educação, acá eu olhei para dentro, mas é necessário ação junto com outros órgãos da assistência social e da saúde, a proteção social mais ampla dos cidadãos, para que possam ter seus direitos assegurados. Muchísimas gracias, profesora Adriana. Estamos en el tiempo. No hay más. Hay una última pregunta y después vienen unas palabras de cierre, profesor Nivaldo. Bueno, creo que esta va a ser la última. Perdón. Sí. Hay una última pregunta, no el tiempo de cada uno y de la profesora por su cambio de horario. ¿Cómo se asegura el derecho a la educación como derecho social fundamental? Y si cada escuela tiene su propio concepto de derecho. Buena pregunta, porque é necessário trabalhar com os educadores os conceitos de direito, porque muitas vezes o direito à educação também não é assegurado lá na escola. Quando os estudantes
são invitados a não ir à escola, não lhes são asseguradas condições adequadas para a permanência. Então, o direito à educação é afetado não somente pelo Estado, a estrutura do sistema de ensino, mas também pela administradores e maestros. Penso que é necessário trabalhar com os maestros o conceito de justiça, porque, por exemplo, para alguns maestros é justo que daremos mais para quem merece mais. Mas é este princípio de justiça que garantizar com que todos possam aprender? Em meu ponto de vista, é necessário trabalhar com os maestros também princípios. O que se entende por o direito à educação? Todos têm direito. Por exemplo, é escutado muitas vezes, porque em Brasil o Bolsa Família obriga as crianças, não podem faltar. Há muitas falas, esse ninho vem à escola porque se faltar sua mãe não recebe o dinheiro. Mas não compreende que o Bolsa Família é direito à alimentação, uma vida digna. Não há relação direta com a escola, e que a escola é um direito dessa criança estar. E que, enquanto educadores, temos que garantizar que lo estejam todos os dias. Mas também há essa perspectiva de que a escola é para quem queres. Se escola é para todos, também temos que estar com aquele que não gosta muito da escola. Temos que nos desafiar a ensinar a todos. Porque a escola do passado era boa porque não era para os todos. Que não gostava de estudar, meu padre dizia, se não serve para a escola, serve para o trabalho. E era muito comum ouvir desse padre. Mas a escola hoje é para todos, porque é direito. Então, é necessário discutir o que é direito à educação, o que é uma escola justa, como asseguramos de fato que todos possam estar na escola, em uma boa escola, e que tenham direito a aprender. E o que aprender? Porque para uns, autoconhecimento, para outros, no mínimo. Isso não é um princípio de justiça que assegure o direito à educação. Gracias, profesora Adriana, muchas gracias. Profesor Nivaldo, apareció por ahí. Bueno, ya estamos, yo creo que terminando. Solo basta por agradecer a la profesora Adriana su presentación, muy clara. También, ¿no es cierto?, agradecer quien hizo el contacto, fue Jorge Alarcón, el profesor, quien nos ayudó también en esta conexión con la profesora Adriana, así que gracias, Jorge. Como nosotros en las asignaturas de política en las cuales estamos trabajando con el profesor Sebastián, que prontamente vamos seguramente a trabajar algunos conceptos asociados que si alguien, ¿no es cierto?, o si hay un derecho, hay alguien que tiene un deber. O sea, para poder en este caso hacer de cierta forma, cumplir, ¿no es cierto?, este derecho, hay alguien, ¿no es cierto?, que tiene un deber de hacer que esto se cumpla. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva nos ha quedado muy claro, ¿no es cierto?, que el Estado tiene ese deber.
forma, ¿no es cierto?, mayoritaria. Solamente agradecer nuevamente, gracias por estar aquí, todos los estudiantes. Prontamente continuaremos con algunos conversatorios en el cual van a ser invitados, y también, ¿no es cierto?, en específico a los estudiantes del magíster en educación basada en competencia. También vamos a tener, ¿no es cierto?, una presentación más específica, sobre todo en el área, ¿no es cierto?, de este foco, ¿no es cierto?, de la educación basada en competencia. Así que, Daniel, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera despedir algo más. Estamos en la casa, así que tampoco tanta formalidad. Solamente agradecer. Daniel, cerramos entonces, parece. Hacemos el cierre, agradecemos a cada uno su participación. Muy obrigado, profesora Adriana, por su presentación. Los esperamos en un nuevo ciclo conversatorio, como lo plantea nuestro director. Han sido cada uno de ustedes muy amables. Le agradecemos las preguntas que han permitido dar a conocer la realidad de un país hermano como Brasil, un estado que prácticamente 10 veces lo que somos nosotros los chilenos. Agradecer su valioso tiempo, profesora Adriana, y a cada uno de ustedes por su participación. Muchísimas gracias, nos volveremos a ver en una nueva oportunidad. Y muchas gracias, profesor Jorge, por hacer este contacto con la profesora Adriana, que eleva siempre nuestra capacidad de aprender, nuestra disposición a aprender y a trabajar por una buena educación de calidad para todos, como plantea la profesora Adriana. Así que, quero agradecer muitíssimo, pedir desculpas pela linguagem, tentei me esforçar para ser compreensível, não? Muito obrigada. Muy bien, se entendió muy bien. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme estar na Universidade de Talca, novamente ainda aqui à distância. Muy bien, pues.